Atenção, emissoras curiosas, para 3 fatos curiosos do dia 17 de abril. Em 1961, um grupo de refugiados cubanos desembarcou na Baía dos Porcos, em Cuba, para tentar derrubar Fidel Castro. O golpe foi um fracasso. Em 1964, a Ford lançou aquele que seria um de seus carros mais famosos, o Mustang. Em 2007, morreu a comediante Nair Belo, aos 75 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 17 de abril de 2021. Está começando o Olá, curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre tudo, né? Essa é a ideia. Qualquer assunto é curioso, está no nosso programa. E as manchetes de hoje, os nossos destaques são 2 pontos. A vida e as vozes de um dublador. O futebol, olha que inusitado, hein? O futebol na festa de 80 anos do rei Roberto Carlos. E não é o lateral esquerdo, não, é o rei da Jovem Guarda, o cantor e compositor Roberto Carlos. Surpresa hoje, hein? E como a alheira salvou os judeus em Portugal. Aí tem história. E o que é, afinal de contas, esse vocabulário que o Silvio Alexandre usa tanto? Spin-off, prequel, crossover. O que é isso, Silvio? Ele vai explicar. E a origem da expressão, mais Roberto Carlos, hein? A origem da expressão Jovem Guarda. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com aqueles recadinhos, aqueles recados importantes, enquanto as pessoas estão chegando. Enquanto a gente aguarda, a gente faz alguns lembretes. Por exemplo, podcast. O podcast já está disponível. De repente você não pode acompanhar aqui em vídeo, não está no Facebook, não está no YouTube, mas quer ouvir fazendo alguma outra coisa, já pode baixar no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e ouvir esse programa aqui já em podcast. Então já está valendo. Não deu para ouvir tudo agora, e o podcast vai ficar no lugar em que você parou e você continua a hora que quiser. E tem também toda semana, matérias novas, novidades no site do Guia dos Curiosos. Você tem pesquisado no Guia dos Curiosos? Para quem tem filho, neto, sobrinho, está fazendo trabalho de escola, dá a dica. O Guia dos Curiosos ajuda. Sabe aquele plus a mais, como se diz, né? Aquele a mais no trabalho, o Guia dos Curiosos entrega. Porque não é só aquelas informações convencionais, sempre traz o lado curioso da notícia. E essa semana, um dos destaques foi essa matéria aqui. Quem inventou o nariz vermelho dos palhaços? Você já parou para se perguntar? Porque essa é a ideia do nosso programa, esse é o conceito. Trazer aquela pergunta que você, às vezes, não parou para se perguntar. E aí, então, você vai até o site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, e vai se informando, né? E é uma informação divertida, você fica com aquele assunto, você fica ali no bolso do colete. Você está numa live, por exemplo, e solta essa, fala, nariz do palhaço, tem uma história engraçada para contar, e tem tantas outras no site também, muito material dos nossos colaboradores também. Então, uma dica, sempre dá uma consultadinha no Guia dos Curiosos. Você tem os destaques na home, mas tem a busca, né? Você fala, eu quero curiosidades da Mulher Maravilha. Você vai digitar lá na pesquisa Mulher Maravilha e vem aí o cardápio com tudo que a gente tem. Olha, e tem coisa, viu? Tem coisa. Às vezes eu solto uma palavra aleatória ali, falo, vou fazer o teste, está funcionando. Pantera cor-de-rosa. Opa, tá tudo aqui. Que bacana. E tem também a nossa página no TikTok, quase 20 mil seguidores em menos de 3 meses. São vídeos curtinhos, vídeos ali de 1 minuto, 50 segundos, mas para divertir rapidamente, para você sempre ter alguma coisinha do universo curioso no seu dia a dia. E essa semana tinha uma hashtag que estava bombando ali, que era resenha de viagem, para você contar alguma coisa curiosa
que aconteceu numa viagem que você fez. Então, essa era a hashtag e esse era o tema. E aí eu lembrei de uma viagem em 2001, que é uma viagem, olha, que ficou muito marcante na minha vida, e eu vou mostrar o vídeo que está no TikTok, está no Instagram também. Vamos lá. Essa passagem aqui da Varig mostra que no dia 11 de setembro de 2001, eu estava saindo de Las Vegas e indo para Nova York. Eu acordei meio atrasado, desci correndo para tomar o café da manhã e vi muita gente em volta dos aparelhos de televisão, vendo umas imagens estranhas, né? De aviões entrando em prédios, e o título era America Under Attack. Eu juro que eu pensei que era a estreia de algum filme. Eu tomei o café da manhã, ninguém disse nada, fiz o check-out, ninguém disse nada, e na hora de pegar o transfer para o aeroporto, para ir para Nova York, é que eu descobri o ataque às Torres Gêmeas. Tive que voltar, fazer o check-in de novo, e fiquei uma semana preso em Las Vegas. E lá se vão 20 anos dessa viagem. Ainda bem que eu não sou viciado em jogo. Já pensou, uma semana em Las Vegas? Era para falir qualquer um. E tem uma continuação dessa história, né? Porque eu não tinha planejado ficar tanto tempo a mais nos Estados Unidos. Eu já estava no final da minha viagem. Essa perna Las Vegas, Nova York, era para ficar 2 dias em Nova York e voltar para o Brasil, porque eu tinha a primeira comunhão do Rodrigo, meu filho mais velho. Eu tinha um evento, né, importante, e eu perdi a primeira comunhão do Rodrigo, porque eu fiquei lá preso, uma semana a mais em Las Vegas, depois ainda fiquei alguns dias em Nova York para conseguir marcar o voo para o Brasil. Foi uma loucura, né, uma loucura. Passei esses dias em Nova York, era uma tristeza tão grande no país, na cidade, né? Era uma coisa triste mesmo. Ver as pessoas chorando na rua. Olha, não é uma coisa que eu gosto muito de lembrar. Foi uma viagem que começou muito bem e terminou muito triste. E essas notícias, às vezes, né, que são tristes, mas são efemérides, e a gente vai contando também todos os dias no Facebook e no Instagram. Nos stories, você vai encontrar a partir das 6h30 da manhã, 6h30, 7 horas, nós sempre trazemos efemérides curiosas para você. E aí é só dar uma passadinha no Facebook ou no Instagram do Guia dos Curiosos. Nós também estamos no Twitter e no TikTok, como eu já falei. Então, olha, em matéria de redes sociais, temos bastante coisa para você acompanhar. Aí você fala, nossa, né, Maria Lúcia podia dizer agora, nossa, Marcelo, quanta coisa, como é que eu vou memorizar tudo isso? Às vezes eu esqueço que tem coisa no TikTok, às vezes eu esqueço que tem as efemérides no Instagram. É fácil, gente. A gente manda toda sexta-feira à noite uma newsletter dizendo quais são as novidades, quais são os destaques do programa, lembrando quais são as plataformas do podcast, falando das novidades no site. Tudo isso que eu estou falando aqui está na nossa newsletter. Então, é muito fácil assinar. É entrar no guiadoscuriosos.com.br, do lado direito, logo em cima tem lá. Você é curioso? Assine nossa newsletter, é grátis. Você só precisa colocar o seu e-mail, não precisa por número de CPF, RG, certificado de alistamento militar, nada disso. É só o seu e-mail e coloca assinar. Aí pronto, você vai receber às sextas-feiras. Se não estiver chegando, dá uma olhadinha na caixa de spam, que às vezes você tem que permitir a entrada da nossa newsletter. E a hora que você cansar, é mais um botão ali, descadastrar e pronto, está tudo resolvido. Mas aí na sexta-feira à noite, você já fica sabendo tudo o que acontece no nosso programa e como foi a semana de curiosidades, para ver se você não perdeu nada. E tem, por último, o nosso e-mail, olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br, que é um canal de comunicação, mais um, para você conversar com a gente também, mandando o seu comentário, mandando a sua sugestão, um vídeo, uma foto engraçada. Então, não, quero colaborar com um personagem, isso funciona também. Às vezes demora, porque tem que colocar na pauta do programa, a gente já tem uma lista de entrevistados, mas a gente acaba fazendo, tá bom? Vamos começar o programa, então, começando com o Guilherme Domenichelli, o nosso biólogo, criador de um canal no YouTube bombado, que é o canal Animal TV. Acho que já deve ter passado. Quando a gente não percebe, já tem quase 1 milhão de pessoas. Acho que passou dos 800 mil. Guilherme Domenichelli é um sucesso absoluto, um jeito gostoso de se comunicar.
E ele vai falar hoje de um bicho que eu nunca ouvi falar. Ó, nunca tinha ouvido falar. Nunca coloquei o nome desse bicho no stop, por exemplo. Nunca, nunca, nunca. Então vamos lá, Guilherme Domenichelli, agora solta os bichos. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Vamos conhecer o Jupará. O quê? Você nunca ouviu falar desse bicho? Talvez por outros nomes, quincaju ou urso do mel. Não? Tudo bem se você ainda não conhece esse bicho, porque a partir de agora eu vou contar tudo sobre esse curioso animal. Realmente é uma espécie bem diferente. Vive desde o sul do México, América Central e países da América do Sul, principalmente o Brasil, nas florestas tropicais dos biomas da Mata Atlântica e Amazônia. Além do nome Jupará, que tem origem da língua tupi, no Brasil, ele também é chamado de macaco da meia-noite, gogó, gatiara, januí, miru-miru. Em inglês, de quincaju, night monkey e honey bear. O nome quincaju vem de uma palavra que significa urso de mel. Isso por causa de sua cor e porque ele adora mel e néctar das flores. Mede entre 45 a 75 centímetros de comprimento e pesa entre 1,5 kg a 4,5 kg. Sua cauda é bem grande e pode medir entre 40 a 57 centímetros. Em geral, os machos são maiores que as fêmeas. Sua cauda é comprida e preênsil. Ele consegue segurar nos galhos somente com ela. A cauda serve para se equilibrar, para se segurar nos galhos enquanto se estende para buscar alimento. Outra coisa bem diferente no Jupará é sua língua, que é fina e longa, podendo chegar a 13 centímetros de comprimento. Ele usa a língua para lamber o néctar das flores. Por isso é considerado um animal polinizador. Quando ele está lambendo o néctar, muitos pólens das flores ficam grudados nos pelos do seu focinho e nos bigodes. Ao procurar outras flores, ele acaba levando esses pólens, ajudando assim na reprodução das plantas. Em alguns países, os juparás podem ser adquiridos como animais de estimação. A herdeira da rede de hotéis Hilton, Paris Hilton, tem um jupará como bicho pet, como bicho de estimação, e exibe o animal em diversos eventos por aí. E hoje no Olá Curiosos eu vou conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. E todas estão dentro do Alexandre Marconato, que é dublador já, olha, há 36 anos. E o Alexandre tem voz, a gente começa a olhar a ficha, de trabalhos do Alexandre, fala, nossa, quanto trabalho legal, quanta gente legal. Bom dia, Alexandre, tudo bom? Bom dia, Marcelo, tudo bem? E você, como vai? Para mim é um prazer estar aqui no teu canal, um prazer estar conversando com você, e eu espero aí que a gente possa desvendar esse mistério que é a dublagem, né? Uma coisa tão diferente, trabalho diferenciado, que as pessoas têm muita curiosidade. Acho que a gente está no lugar certo para conversar sobre isso. É isso. E é legal porque eu fico imaginando que você tem fãs em diferentes nichos, né? Se você vai naquelas feiras de cultura nerd, pop, o pessoal enlouquece, fala, nossa, mas é a voz do... eu já ouvi essa voz no Naruto, no Dragon Ball, né? Aí, de repente, eu estou aqui falando assim, nossa, é a voz do Palermo, do Casa de Papel, que eu amo. Tem gente a falar, não, mas não é o Brad Pitt que está falando? Tem essa loucura, não tem, dos fãs? Tem. Cada trabalho que a gente faz, a gente acaba atingindo um nicho diferente, né? E eu acho que o nosso trabalho tem isso de bem bacana, né? Assim, você, no mesmo dia, você pode ser esse bonequinho do desenho, como você pode dar a tua voz, emprestar a tua voz para o Brad Pitt, né? Tudo no mesmo dia. Então, é um exercício muito divertido, né? E como você falou, cada trabalho acaba atingindo aí pessoas diferentes, né? Até hoje, tem gente que
que lembra, por exemplo, de Betty a Feia, né? Que foi um sucesso, né? Que é uma novela colombiana que fez muito sucesso. E aí as pessoas mandam no Instagram, no Facebook, né? Ah, seu Armando, eterno seu Armando. Então, é bem bacana, é bem legal. E você imaginar que a tua voz tá solta aí pelo Brasil, né, cara? Isso aí é muito doido também, né? Assim, você recebe mensagem do Brasil inteiro, né? Gente lá do Acre, gente lá do Rio Grande do Sul. Então é muito muito bacana isso, ver seu trabalho atingindo aí as várias localidades do nosso país, que é esse continente imenso aí. Bom, eu nem ia começar por esse ponto, mas já que você falou do Betty a Feia, né, Aham. quando a gente fala de dublagem dessas novelas latinas, né, fala muito das mexicanas, mas vamos falar das latinas. Sim. Brincam, né, que a dublagem é uma coisa meio caricata. Você acha que é injusto isso, Alexandre? Então, teve uma época que foi. Na verdade, foi mesmo, né? Tem até o Jefferson Schroeder que faz uma paródia desse tipo de dublagem. Você já teve a oportunidade de ver? Sim, Ele sim. gravou um vídeo que viralizou com o Fábio Porchat, né? Uhum. E, cara, é incrível aquilo. Eu dei muita risada, repostei na minha rede, porque é muito legal, né? Porque foi essa época, teve essa época mais antiga, né? Em que não só porque a dublagem, Marcelo, ela acompanha, ela acompanha os costumes, os maneirismos da época, né? Então, se você for acompanhar os trabalhos artísticos como um todo lá atrás, era tudo mais dramático mesmo, né? As interpretações elas eram mais carregadas, elas eram mais melodramáticas, né? E isso refletia na dublagem também, né? Hoje não mais. Hoje a gente faz uma dublagem mais naturalista, ou são as interpretações hoje, né? São mais naturalistas, você faz aquela coisa mais solta, né? Sem estar muito preocupado com S's, com R's, com pronomes oblíquos, com mesóclises, né? Essas coisas não existem mais hoje em dia. Então você faz a coisa mais solta, né? Então, nessa época realmente era. E usavam umas frases que não tem nada a ver, né? Quem diabos está me procurando? Quem diabos, né? Porque what the hell, né? Enfim, e a pessoa traduz e o outro vai lá e fala, que para a gente não tem menor sentido, né? Então essas coisas caíram em desuso. Hoje a gente faz uma coisa mais solta, mais fluida, né? Antes tinha também aquele cuidado para não falar palavrão demais, para o filme não ficar Pois com é, uma pois é. censura mais alta. Então vinham os filhos da mãe, né? Seu filho da mãe. Isso. E você sabe que hoje acontece o contrário, né? Tem distribuidor que exige que você fale o palavrão. A gente aqui, por exemplo, na minha casa, a gente não tem muito hábito, né? A gente não tem hábito de falar palavrão, né? Não por nada, não temos hábito, né? A gente não fala. E aí é engraçado que tem distribuidor que exige, quando o cara está falando em inglês, naquele momento você tem que falar o palavrão. Só que o palavrão para o americano não tem o mesmo peso que tem para a gente, né? Uhum. Eles falam um fuck como quem fala droga, como fala porcaria, ai meu dedo, né? Então às vezes para a gente não tem muito sentido também falar o palavrão, né? O nosso palavrão ele é mais direcionado, né? Para uma questão mais pontual, né? E é engraçado você ver essas mudanças, porque antigamente você tinha que trocar esse tipo de palavra, é o que você falou. Então vinha o filho da, né? E aí você colocava um filho da mãe, você colocava, né? Pois é. E hoje não mais, você não tem mais essa preocupação, a não ser quando o produto vai para a TV aberta, né? Uhum. Esses distribuidores que eu estou te dizendo é o pessoal do cabo, né? Do streaming. Agora, quando vai para a TV aberta, agora essa semana eu tive fazendo um trabalho para a TV aberta, e aí a gente foi trocando tudo, né? Foi trocando tudo, foi suavizando tudo. Então, era droga, porcaria, né? Não dava para falar nada além disso, porque para passar na TV aberta a gente dá sempre uma amenizada. Bom, eu falei aqui que eu me encantei quando soube que você fez o Palermo, que eu acho que é um Pois é, tremendo personagem em La Casa de ele é bem Papel, né? louco, né? Pois É é, um- foi um presente de um amigo, do Marco Aurélio Campos, que dirige a série, né? Na verdade, essa série começou em Campinas, né? Começou sendo feita em Campinas. Campinas ainda é um nicho pequeno, né? Eles estão começando, eles não têm muito, assim, a tarimba, o know-how da coisa, né? E aí a Netflix resolveu padronizar o trabalho deles e acabou
chancelando 3 estúdios aqui em São Paulo, 2 no Rio, para fazer o trabalho todo do canal. E aí Campinas perdeu essa série veio para São Paulo, né? E aí, a partir da 3ª temporada, é feita aqui em São Paulo. Então, a única exigência da Netflix foi manter os dubladores que já vinham desde a temporada 1, né? Mas o Palermo entrou na 3. Então, quando ele entrou na 3, o Marco Aurélio me chamou para fazer. E eu nem conhecia a série, isso que é o mais engraçado, assim, né? Os meus filhos são fãs, assim, né? E aí eu falei para eles, pô, comecei a fazer uma série aí, não sei, parece que ela é bem bacana. Como é o nome? La Casa de Papel. Os caras, não acredito, nossa, que loucura, né? E aí que eu vi o tamanho da série, né? Do jeito que. Eu não tenho muita paciência para a série, Marcelo. Essa que é a verdade. São Né? 2. Porque, cara, eu gosto. Se é uma série que, por exemplo, eu estou fazendo uma série que chama For Life. Essa tá no Amazon Prime, né? Eu já gravei, inclusive, só tem a 1ª temporada, mas eu já gravei a 2ª também. Essa série é mais legal porque ela tem 2 vertentes. Então, tem a vida pessoal do cara, que atravessa todos os capítulos, porque a vida dele pessoal não para. Mas ele é um advogado. Então, o que ele defende, o caso que ele defende, se fecha em um único capítulo. Então, você vê o caso naquele capítulo e só a vida pessoal dele que se estende para o próximo. Então, é melhor de acompanhar. Agora, essa coisa de... Igual novela, né, cara? Que fica te segurando, eu tenho um pouco de agonia. Eu gosto de resolver logo o negócio. Então, não tenho muita paciência para a série, não. Mas Casa de Papel é um fenômeno, é um sucesso, e o Palermo é sensacional. Trabalho que eu adoro fazer, né? Porque te tira do conforto, né? Te tira... a dublagem, ela tem uma coisa de nicho, né? De estigma. Então, hoje, você falou do Brad Pitt, né? Mas a maioria dos trabalhos que eu faço sempre envolvem galãs, né? Então, são sempre os bonitões, os mocinhos, os bonzinhos, né? E aí, quando você pega um personagem desse que te tira do conforto, te tira do comodismo, do lugar comum, daquilo que você está habituado a fazer, é um desafio, é muito legal, né? Então, ele é um desafio para mim, porque ele é psicopata, psicótico, completamente maluco, né? Então, é bem bacana, eu gosto muito de fazer. E quando o Márcio te chamou, ele chama porque você já é um profissional tarimbado, que ele sabe que não vai dar problema, não vai dar trabalho para ele, ou tem uma coisa a ver com o seu timbre de voz, que é parecido com ator profissional? Tem alguma ligação assim da voz do original com o dublado? Então, depende, né? Depende de quem está com o produto na mão. Então, assim, você vai encontrar diretores, né, que vão te chamar, que vão escalar o produto, talvez pelo timbre. Pelo timbre. Fala, putz, o timbre desse ator me lembra fulano. Aí chama fulano. Mas a maioria, na verdade, acaba te chamando pelo resultado final, por aquilo que você pode apresentar. Porque, na verdade, ô Marcelo, se eu chamar você para assistir a dublagem, né, falar, pô, vamos lá no estúdio, vamos ver como é que é. Você vai achar fácil. Você vai achar fácil, cara. Você fala assim, pô, eu vou fazer isso aí muito tranquilo, né? Olha só, olha como é que é fácil, né? Só que a hora que você vai para frente do microfone é que você, cara, aí você vê que não dá, né? É muito complicado. Você sincronizar com o que o cara está falando ali, lendo o texto aqui, né? Respeitando as pausas, interpretando na tua língua, numa musicalidade que é diferente do que você está ouvindo, né? Às vezes numa língua que você não faz ideia do que o cara está falando, porque ainda no inglês eu não sou fluente, né? Eu me viro no inglês. Então eu consigo entender mais ou menos aonde eu estou, né? Com o som original. Mas, por exemplo, você está dublando um alemão, você está dublando japonês. Japonês é horrível de dublar, né? Porque às vezes um "hai", ele quer dizer que bom que você está aqui, né? E como que você vai enfiar isso no "hai", né? Então, tem umas dificuldades, assim. E você também não pode ficar falando de soquinho, né? Então, por exemplo, você fala assim, eu estava esperando que você aparecesse ontem. Ninguém fala assim, né, cara? Então, você tem que arrumar um jeito da frase sair fluida, respeitando as pausas, interpretando com naturalidade. Então, até você juntar tudo isso, é um caminho. É um caminho. E quando você pega, Alexandre, uma série como La Casa de Papel, por exemplo, que as pessoas querem saber o que vai acontecer, todo mundo fica ansioso pela próxima temporada,
E você vai fazer a dublagem antes, você tem informações privilegiadas. Você sabe o que vai acontecer. Como essa questão de guardar segredo? Você assina um contrato, cara. Você assina um contrato de confidencialidade. É uma modalidade que eles inventaram ainda uns anos para cá, né, para proteger o produto deles. Então, até para nós é ruim. Eu tenho uma página, por exemplo, que eu atualizava com os meus trabalhos, né? E a minha página está parada. Porque o que acontece? Eu não posso, quando eu gravo, eu não posso publicar que eu gravei. E aí eu também não sei quando vai ser lançado. Porque eles não te informam, né? Você grava, o produto vai para lá. Tem coisas que eu dublei que eu nunca vi no ar, né? Eu nem sei para onde foi, nunca vi o trabalho. Então, você não sabe quando vai ser lançado. E aí, quando lança, você nem viu, enfim, então fica esse descompasso, você acaba não conseguindo atualizar a tua página com os trabalhos que você faz, justamente por causa desse contrato. Você não pode abrir nada sobre o produto, né? Que produto é, quando foi feito, qual é a personagem, não pode. Isso realmente dá problema. Hoje o negócio está tão... Você não pode contar para os amigos que você está fazendo isso ou levar um roteiro só se os amigos não contarem. É perigoso. Não, mas eu não conto, não. Às vezes, esse negócio da Casa de Papel, né? Os moleques ficam aqui em cima, né? Pô, e aí, pai? Fala aí. O que vai acontecer? Não sei o quê. Aí, ó, vai morrer uma pessoa. Vai morrer? Vai morrer. Quem que vai morrer? Ah, não vou falar, não posso falar. Mas vai morrer. Eu dou dessa, entendeu? Só para dar uma... Mas spoiler mesmo eu não dou, não. Agora, também tem o seguinte, né? Você consegue saber o que vai acontecer se você está fazendo o protagonista, né? Que você vai atravessar a produção toda. Agora, quando você faz uma ponta, um coadjuvante menor, aí você também não sabe o inteiro da obra, né? Porque algumas pessoas acham que você assiste antes, que você leva o script para casa, para orar. E não é nada disso, né? Você vai... a segunda-feira eu já estou em estúdio de novo, né? E eu sei em que casa eu vou estar, mas o que eu vou fazer, não faço a menor ideia. Eu vou ficar sabendo na hora. Quando eu chegar lá, aí tem uma coisa que a gente chama de pedra, que é onde está toda a informação do estúdio, né? Então tá lá o número do estúdio que você vai estar, o seu nome, a produção que você vai fazer, quem vai dirigir e quanto tempo você vai estar no estúdio, né? Então é naquele momento que eu sei exatamente o que eu vou fazer. Ainda assim, eu sei o nome da personagem, mas não sei do que se trata, que tipo de filme é. Isso quem vai te dizer é o diretor na hora que você entrar no estúdio, né? Aí ele te brifa rapidinho, te dá as diretrizes principais e você vai usar da tua intuição, vai usar do teu poder de percepção, né, para tentar ir caminhando ali, né? Um jornal espanhol, na semana passada, Alexandre, disse que a temporada 5, que vai ser a última, do Casa de Papel, estreia em agosto. Então, você não pode contar se você já está gravando isso. Se você tá eu posso contar sim, eu não estou gravando, não. Ainda não chegou para a gente. Ainda não chegou, não. Será que ela vai estrear em agosto, é isso? O jornal diz, agosto de 2021, quinta e última temporada do Casa de Papel. Quanto tempo antes vocês precisam gravar? Talvez chegue aí para a gente uns 2 meses antes, talvez no meio do ano, em junho. Talvez chegue por aí, então. Né? Eu não sabia, eu não vi. Mas deve ser isso, deve ser uns 2 meses antes, deve chegar para a gente aqui. Para a gente poder. E aí não precisa reservar o teu. Porque assim, você agora é um personagem importante, é uma série importante. Não tem essa questão de já tem que reservar a sua agenda. Não. A minha agenda é uma agenda com 7 dias, no máximo. Né? Então, assim, a minha próxima semana já está tranquila, está fechada, está tudo acertado, os trabalhos estão acertados, né, a partir de segunda-feira. E uma semana é uma janela boa para você poder acertar os trabalhos, né? Então é isso, não tem segredo não. E para pegar muito trabalho, Alexandre, você tem que ter uma voz versátil, você tem que fazer diferentes tipos de personagem. Como é que funciona essa questão de... Você falou, tem hora que tem que fazer um bonequinho, tem hora que tem que fazer um vilão. Isso, na verdade, eu acho que é uma somatória de coisas, né? Assim, o seu trabalho final, ele é o que vale, né? Quando a gente... Eu já dei algumas aulas de dublagem, né? Em cursos de dublagem, né? E aí o que eu sempre digo é o seguinte, é para investir sempre na interpretação, né?
a interpretação é que vai fazer toda a diferença do teu trabalho. Então, assim, tem pessoas que ficam preocupadas com essa coisa do sincronismo, né? Ai, mas eu não vou conseguir. Isso você acaba automatizando. Ele é automático. Você é como dirigir um carro, né? Então, assim, a primeira passada da cena, você está olhando ali, você está com o som aqui, você já sabe exatamente o que entra e o que não entra. Aonde está curto, aonde você tem que colocar uma palavra a mais, aonde você tem que cortar porque está muito, está passando demais, né? Isso é automatizado. Você consegue acertar todas as falas numa primeira passada. Então já está tudo embocado numa primeira passada, né? Agora, o que vai fazer diferença no seu trabalho é a interpretação, né? Não adianta. É claro, já tem o ditado que diz que time is money, né? Então, assim, o estúdio ele roda por hora, o técnico recebe por hora, o diretor recebe por hora, né? Então, se você produz mais, talvez para alguns estúdios seja mais interessante, né? Porque, infelizmente, Marcelo, assim, nem todos os distribuidores prezam e pautam pela qualidade, né? Então, assim, você vê que tem alguns distribuidores que têm pressa mesmo. Tem pressa, não tem interesse, né? É um produto, eles talvez imaginem que seja um produto menor, né? Então, aí eles não exigem muita qualidade, né? De nada. Nem de som, nem qualidade artística, né? Mas, em tese, geralmente é isso que pesa, né? A interpretação. Então, assim, como eu já estou há muito tempo, né? Eu tenho uma facilidade um pouco maior, né, para resolver as coisas ali do que um cara que está menos tempo, né? E então, geralmente as pessoas me chamam por conta disso, né? Pela qualidade do trabalho final, né? Que acaba sendo um pouco superior, mas por conta disso. Não é porque eu sou maravilhoso, mas é porque eu tenho mais tempo de estrada. Na verdade, o seu trabalho ele é moldado na estante, né? Você vai aprimorando, quanto mais você vai dublando, mais você vai aprimorando. Você tem aquele talento, e aí você vai pegar aquele talento e você vai lapidar aquilo, né? Então, e esse é um trabalho diário, que foi o que aconteceu comigo, né? Na verdade, assim, foi um golpe de sorte, digamos, né? Porque eu fazia rádio e comecei no rádio. Na verdade, eu não fazia nada, né? Assim, com voz, né? A única coisa que eu via era. Eu vou tomar uma água aqui. Eu falei para você, quando a gente falou pelo WhatsApp, que eu falava pra caramba, né? Você me corta, Ainda tá? bem. Porque eu falo muito, cara. Ainda bem, senão eu ia ter que ficar te dublando. Então, eu ouvia assim das pessoas, né? Pô, você tem uma voz boa, você tem uma dicção boa, por que você não faz alguma coisa, né? Mas eu nunca fui muito ligado com isso. Mas aí o tempo foi passando, enfim, as necessidades foram aparecendo, né? Eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar uma grana. E o que eu tenho? Né? Eu não tenho curso superior, por exemplo, né? Eu não tenho nível universitário, eu comecei 2 faculdades, não terminei nenhuma, e então eu não tenho nível universitário. Eu falei, putz, o que eu tenho então que eu posso usar? Ah, você tem uma voz bacana. Eu falei, pô, então vou usar minha voz, vamos ver o que eu faço, né? Aí eu tinha um amigo, um vizinho, na época ele era muito quente no rádio, e eu fui falar com ele. Falei, putz, então, será, né? Ele falou, não, mas não é assim, eu vou fazer rádio, né? Você tem DRT de radialista? Falei, putz, não tenho. Falei, então precisa ter. Falei, como é que eu faço? Falei, você precisa fazer um curso. Eu falei, onde? Falei, ó, faz um curso no Senac. O curso do Senac são 3 meses, você pega seu DRT, se for o caso. Aí com o DRT você me procura. Aí eu te dou uma força. Falei, ó, é papo quente mesmo? Falei, então tá. Aí fui lá no Senac, prestei lá uma provinha, né? Eles botam você lá para ler um texto. Na época foi assim, eu não sei se hoje é, né? A gente está falando de anos, décadas atrás, né? E aí eu li lá o texto, eles gostaram, e enfim. E aí eu comecei a fazer o Senac. Passados 3 meses, eu peguei o DRT. Aí eu fui falar com ele. E como eu te disse, ele era um cara quente. Aí eu falei, putz, o cara vai me colocar, né? Rádio Cidade, Rádio Jovem Pan, Rádio Eldorado, né? Falei, putz, eu tô feito, né? Aí falei, então, ele falou, ah, legal. Não, não, já arrumei uma rádio para você. Eu falei, então, onde que vai ser, né? Que lugar da Paulista que vai ser, né? Ele falou, lá em Santo André. Eu falei, putz, Santo André? Ele falou, Santo André. Eu pensei, falei, não, ele tem razão, né? Eu tô começando, pô, já vou querer ir na Rádio Jovem Pan, né? Não é assim, né? Falei, não, vou para Santo André.
e fui para Santo André. Aí cheguei lá, o cara falou, ó, minha rádio é pequena, eu não tenho grana, é, eu tô te recebendo aqui porque foi um amigo que pediu, e vamos aí, cara, mas assim, o que dá para fazer é uma ajuda de custo para você. Falei, beleza, né? Vamos pegar, é para pegar experiência, né? Então, vamos embora, vamos fazer isso aí. Aí comecei a fazer o rádio. E aí um dia eu tinha feito a programação toda assim, né, para soltar, porque você programa tudo no computador, né? E você solta, o computador vai soltando as músicas. E eu fiz isso e fui para a sala dele. O cara muito gente boa, acabou ficando meu amigo e tudo, né? Fui para a sala dele para a gente bater um papo, e ele tava com um monitor aqui, uma televisão aqui, e a gente conversando, e daqui a pouco ele fez assim, ó, ouvi. Aí eu olhei para a televisão, falei, é você, Paulo? Ele falou, era uma cena de um helicóptero na TV Bandeirantes, era um filme na Bandeirantes, um helicóptero, ele fazia o piloto do helicóptero. Aí eu falei, pô, Paulo, mas... Ele falou, não, eu tenho rádio aqui, mas eu sou dublador também. Eu falei, cara, eu não acredito. Ele falou, pois é. Eu falei, meu, me leva para esse negócio aí. Aí ele falou, mas tem que ter DRT de ator. Você tem DRT de ator? Eu falei, putz, então, não tenho. Aí ele falou, então, tem que ir atrás do DRT de ator. Só que o que acontece? Lá atrás, na adolescência, eu tinha feito uns teatros amadores, né? Eu já tinha feito teatro, mas amador, não tinha feito nada profissional. E aí eu fui ver como é que era esse negócio do DRT. Então você podia fazer ou um curso regular, né? Até hoje é assim, né? Ou você faz um curso regular e dali 4 anos, 3 anos, 4 anos você pega seu DRT, ou você presta exame na banca do sindicato, né? O sindicato faz uma banca, coloca lá atores, diretores que vão, você monta ali uma cena, né? Apresenta para aquela banca, e se eles acharem que realmente você é um ator, eles te dão o DRT. Ou a terceira opção é montar um portfólio com os teus trabalhos e levar no sindicato para eles emitirem o DRT. E foi essa terceira opção que eu fiz. Mas na verdade eu fiz depois já que, porque o que aconteceu? Eu fui para a dublagem, mas eu não sabia se ia rolar, se não ia, né? Então eu nem fui atrás do DRT num primeiro momento. Eu fui para a dublagem. Mas acontece que foi, assim, um casamento perfeito, né? Porque eles me adoraram, eu adorei aquilo, e aí eu fui atrás. Aí eu corri atrás e... Qual foi o seu primeiro papel, Alexandre, na Então, dublagem? o primeiro papel, assim, você começa fazendo pontinha, né? Então, assim, quais são as pontinhas? Por exemplo, tá tendo uma cena num bar, né? Então tá lá o ator e a atriz sentados numa mesa conversando no bar. Mas tem aquele burburinho por trás. Pois é. Isso é dublado, né? Então você faz esse burburinho. Então eles colocam 3 homens, 3 mulheres, né? 3 atores, 3 atrizes dentro do estúdio, né? E as pessoas ficam ali conversando, né? Conversando X. Tanto faz, você conversa o que você quiser, né? E eu tenho até uma história muito legal sobre isso. Eu fiz um vozerio uma vez, isso chama vozerio, né? São esses barulhos. Então, por exemplo, há uma cena que está acontecendo na rua, né? Então, na rua as pessoas andam, as pessoas falam, né? Da calçada. Então, você faz vozerio de rua. E geralmente o diretor fala isso. Ele fala, ó, vozerio de bar. Então, você já sabe, é conversa de bar, né? Ó, vozerio de festa. Então, vozerio de festa, festa de casamento. Né? Então você sai falando, né? Tipo, nossa, eles são muito apaixonados, né? Que bom que deu certo, que eles casaram, tenho certeza que vão ser super felizes. Você vai inventando umas histórias assim, né? E uma vez eu estava fazendo um vozerio num filme e eu estavam com outros colegas, e entre esses colegas estava Helena Samara, que já faleceu. Helena Samara fazia a bruxa do 71 do Chaves, né? E nesse dia ela estava fazendo esse vozerio e a gente estava fazendo junto. E foi muito divertido, porque a gente criou um filme dentro de um filme. Então, ela era minha avó. E ponto final. Então, a gente ia atravessar, era vozerio de rua, vó, dá a mão aqui, vamos atravessar. E ela era uma véia ranzinza. Então, ela falava, ai, moleque, você é muito chato, me deixa, eu vou atravessar sozinha. Eu, não, vó, me dá a mão aqui, é perigoso. Aí, vozerio de lanchonete. Então, vó, o que você vai querer? Ah, não te interessa, eu vou ver aqui o que eu quero, depois eu peço. Então, a gente foi atravessando o filme inteiro assim. Eu, neto, ela, a avó. E todas as cenas a gente estava junto ali. Então, foi muito engraçado. Então, os primeiros trabalhos são isso, né? Você vai fazendo barulhos. Quando vem a primeira fala, por exemplo, você vai fazer o policial 1. Então, aí, nossa, é o policial 1, cara. Ele não tem nome, ele é o policial 1, né? Então, o policial 1 sei lá, ele fala...
Parado, mãos para cima. Nossa, eu falei. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Há um tempão tinha um filme chamado Diabolique. Tem o francês, né? O Diabolique francês, mas os americanos, quando o filme é muito bom, os americanos querem fazer a versão deles para mostrar que eles fazem melhor, né? E aí fizeram um remake do Diabolique, que era com a Isabella Adjani, com a Sherry Stone e o Chess Palminteri. Era o trio. Obviamente, eu fui fazer o quê? O vozerio. E aí, quando acontece o crime, né? O cara aumenta a televisão para não ouvirem o barulho. E eu era a voz da televisão. Aí o que eu fiz? Eu fui numa locadora, aluguei o filme, reuni toda a família. Falei, não, cara, agora vocês vão me ouvir no filme. E pus lá a VHS lá no videocassete para a gente ver o Diabolique. Aí, cara, quando veio a cena da televisão, a televisão estava em inglês. Eles não colocaram a minha fala ali. Eu fiquei mal decepcionado. Poxa vida, mas eu inventei o maior texto aqui nessa televisão e os caras colocaram em inglês, mantiveram original. Que vagabundagem é essa? Minha voz nem apareceu. Foi uma maior decepção. E, Alexandre, mas, então, começa assim. E como você tem essa voz que você falou que é muito usada para os galãs, você nunca foi chamada para fazer voz caricata. Isso não faz parte do seu Faço. Então, porque assim, na verdade, você... quanto for maior o teu espectro, né, mais você vai abranger, né, mais trabalho você vai abarcar, que é o que você falou. Então, e eu tento fazer isso, né? Então, o Palermo, por exemplo, ele não é um galã. Então, a minha voz é essa que eu estou falando para você, né? Senhoras e senhores, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. Não, a ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. A boa é que quem está assaltando é a gente, né? Então essa é a minha voz, não tem segredo. Agora, se você vai fazer um galã, aí o que você faz? Você tira um pouquinho desse agudo, aí você já traz mais aqui para baixo. Aí você já fala mais, né? Uma voz mais colocada, mais com um grave mais presente. E aí você já muda a inflexão, né? Mas vem cá, minha nega. É diferente. Agora também você faz aquela coisas que eu já fiz também, tipo aqueles caras mais agitados, mais atrapalhados, aí você joga bem lá em cima, né? Pô, meu irmão, o que você tá pensando? Não, chega aí, não sei o quê, bababá. Aí você já faz uma coisa mais no agudo. Você pode fazer um bichinho, né? Tipo... Você faz, né? Mas você fica... É o que eu te falei, você acaba indo para um nicho. E o meu nicho é esse, é fazer os bonitão. Né? Então, e Lazy Town, hein, Alexandre? Lazy Town, então. Lazy Town foi muito legal. Lazy Town foi produto finlandês, né, para as crianças. E qual foi a parte bacana disso? Quem escolheu a mim foi o próprio Magno Scheving. O próprio... Porque ele é o ator e ele é o produtor, né? Então, as vozes foram mandadas lá para a Finlândia e ele ouviu voz por voz e ele me escolheu para dublá-lo, né? Então, para mim, foi um motivo muito de orgulho, né? Enfim, fiquei todo... Falei, pô, o cara me escolheu, né, para ser a voz dele no Brasil, foi bem bacana. É um produto para criança, né? E hoje já estão todos, sei lá, já estão mais do que adolescentes, né? Isso aí deve ter uns 20 anos já, né? Não sei, tem bastante tempo. Tem uns 15 anos. Eu tenho um filho adolescente que via de pequenininho, então tem uns 15 anos. Então. Agora, você consegue, de memória, lembrar a voz dos personagens, ou depois de muito tempo que você fez, você tem que ouvir para lembrar a entonação, o jeito? Sabe que... Então, pois é. Eu acho que não... Eu não sei, eu acho que eu teria que ouvir mesmo, né? Se bem que eu acho, Marcelo, que não muda muito, sabe? Assim, não... Eu acho que é mais o que eu falo mesmo, do jeito que eu falo, né? É muito engraçado porque às vezes você vê amigos que dizem que assistem determinada cena e falam, pô, tô vendo você falar, né? Porque se é um filme do cotidiano, um filme do dia a dia, né? É isso. Sou eu, né? Porque eu acho que esse é o grande segredo da dublagem, sabe, Marcelo? Agora eu vou te falar uma coisa muito louca. É louco. Eu entro no estúdio, eu coloco o fone, eu olho pro cara, e aí, aquele cara sou eu. Sou eu. E não adianta você falar que não é, porque sou eu, cara. Sou eu. Então, o que acaba acontecendo, muitas vezes?
Eu já chorei, várias vezes já chorei quando ele chorou lá, sabe? Porque porque assim, quando você faz um trabalho de ator, de teatro, por exemplo, o teatro ele te dá uma condição, um conforto, uma, como que eu posso dizer? É condição mesmo de se apropriar da personagem de uma forma mais tranquila, de uma forma mais compassada, né? Porque você faz um trabalho de mesa, você discute ali e você vai se apropriando da tua personagem conforme você vai lendo e vai conversando com o diretor e vai conversando com o autor, né? A dublagem não, amigão. A dublagem é um salto sem paraquedas, né? Você se joga e acabou. Então, você tem que trazer tudo muito aqui também, né? Tudo muito aflorado. As suas emoções tem que estar sempre à flor da pele, porque você nunca sabe, né? De repente você está gritando, de repente você está chorando, de repente você está rindo, de repente. E isso tem que ser com verdade, né? Você não pode. Não tem essa coisa. Se o cara tá com a veia dele saltando aqui do pescoço, a tua tem que saltar também, né? Uhum. Apesar do som estourar, então você se afasta um pouco mais do microfone, o cara lá, o operador de áudio, vai segurar na mesa um pouco mais o som, mas você tem que gritar, cara. Não tem essa coisa, o cara tá, socorro, né? Você não pode falar, socorro, socorro, alguém me ajude, socorro. Então, é desesperador e é isso, e é essa a verdade que você tem que passar, né? Então, na dublagem é isso, é esse salto no escuro, né? Uhum. E eu fiz uma série chamada Perception, que a Globo passou aí, ela matou a série, na verdade, né? A série era extremamente interessante, eu adorava fazer, é um trabalho que eu trago com o maior carinho, porque me identifiquei demais com aquilo me deixou maluco, a série me deixou doidão, porque é um neuro um neuropsiquiatra esquizofrênico. Pois é, cara, foi muito louco fazer aquilo, porque ele falava umas coisas que davam uns nós na minha cabeça e eu ficava. Bom, moral da história, acabou aquela série, eu não conseguia me desvencilhar daquele cara, eu só chorava porque eu não queria largar o cara, eu gostava de fazer aquilo, porque foi uma coisa. E se você assistir, dá gosto de ver, sabe? Eu geralmente sou muito crítico com o meu trabalho. Eu assisto e dificilmente eu gosto. Eu começo, putz, por que eu falei assim? Eu podia ter falado assado. Por que eu fiz desse jeito? Eu podia ter feito do outro jeito, né? Eu sou muito crítico, assim. Eu sempre sou muito inquieto, sou muito. Mas esse trabalho é um trabalho que eu gosto de assistir. E ele passava, a Globo passava assim, tipo, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Na Uhum. primeira temporada, eles ainda fizeram o favor de pegar 2 capítulos e fundirem num só. E como era uma série muito falada, ficava meio sem sentido, sabe? A pessoa que editava deixava a série sem sentido. Então ficou muito ruim. No segundo ano, eles passaram capítulo por capítulo, mas passava essa hora da manhã, 2 horas da manhã, sendo que você tinha que acordar no outro dia, 7 horas, 6h30 da manhã, quer dizer, não tinha condição. Né? Mas bem bacana, Perception, uma série que eu gostei muito de fazer. Alexandre, estou amando a conversa, mas senão o programa hoje vai ficar com 3 horas, eu vou ter que me Falo muito, despedir de falo muito. você. Eu Mas falo muito, falei adorei, com você. adorei. Falo demais, cara. Não, mas uma história é melhor que a outra. A última pergunta, eu vou ter que Ah, fazer. faz. Tem algum. Antes, né? Eu acho que tinha Achei que a aqueles gente perguntado atores. quanto tempo você queria, né, cara? Para poder a gente se organizar melhor, né? Eu achei que a gente ia ficar aqui até. É que antes tinha uma coisa assim, né? Se você faz determinado ator, todos os filmes daquele ator são seus, né? Sim, sim, Você sim, sim. tem um ator que é só você que faz no Brasil? Então, ninguém tem, né? Na verdade, ninguém tem. Quem diz. Esse negócio de eu sou a voz oficial do. Esquece, né? Não tem isso. Não tem essa voz oficial, né? É, tem atores que você dubla mais. Mas por quê? Porque às vezes também o trabalho vai para alguma casa que você não trabalha, né? Porque eu não trabalho em todas as casas de São Paulo. Algumas eu não quero trabalhar, outras não querem o meu trabalho, né? Então não dá para você trabalhar em todas. E às vezes o trabalho está lá, então ele vai escolher uma outra pessoa para fazer, né? Tem também essa coisa do eixo Rio-São Paulo, né? Então às vezes o trabalho vai para o Rio, aí no Rio é o fulano que faz. Quando vem para São Paulo, aí já é outro cara que faz. Mas, por exemplo, tem um cara que eu dublei bastante já, que é o Michael Fassbender,
que é o Magneto do X-Men, né? Uhum. Então, esse eu já dublei bastante, em vários filmes, né, não só no X-Men. Já fui para o Rio para dublar lá, já me chamaram para fazer lá, né? Então é um cara que eu dublo bastante. Mas não vou dizer eu sou a voz oficial do Michael Fassbender, né? Uhum. O Brad Pitt também dublei bastante aqui em São Paulo, né? No Rio é o outro colega que faz. Então não tem essa assim. Antigamente tinha, mas hoje também não é só essa questão de casa, mas tem a questão do prazo também. Às vezes a casa está com um prazo curto. O distribuidor quer lançar o filme logo, quer lançar o produto logo, não dá para esperar muito. Ele tem pressa, ele tem urgência. E você não tem agenda, né? Então o cara fala assim, pô, hoje é sexta-feira, né? A gente tá gravando sexta-feira. Então, pode falar isso? Ou depois eu vou Pode. editar? Não sei. Pode falar? Então tá. A Uhum. gente tá gravando sexta-feira. E aí o cara te liga agora, por exemplo, manda aí um WhatsApp dizendo para você, como é que você tá na segunda tarde? Tô, né, cara? Não dá, não tem horário. Fala, putz, então, mas é que eu tenho urgência, eu tenho que fazer esse filme na segunda e na terça e mixar ele na quarta, né? Então aí você não consegue fazer, por uma questão de agenda também. Então são vários fatores, né? Mas quando dá para manter, se mantém, né? E eu acho legal manter. Eu acho que a gente está acostumado com vozes, né? Por exemplo, o Mel Gibson com o Júlio Chaves, né? O Júlio Chaves é carioca, ele faz muito Mel Gibson, que é o cara que fez Procurando Nemo, né? Enfim, o Júlio é bem conhecido. O da Mata, que faleceu, mas que fazia o Bruce Willis, né? Então, essas vozes, cara, eu acho que é muito legal manter, porque a gente está acostumado mesmo, né? E eu acho bacana. Alexandre, super obrigado pela conversa, adorei. Marcelão, eu que agradeço. Desculpa aí se eu me estendi demais, tá? Fica tranquilo. Quando você receber o Casa de Papel 5, me liga para me contar, hein? Mas você não pode contar para ninguém, hein? Ó, são Boca de siri. Muito obrigado, brother. Alexandre. E agora? Parabéns pelo seu trabalho. Quando é que vai sair o novo Guia dos Curiosos? Fala aí. Era para ter saído em maio do ano passado, né? Mas com a pandemia perdeu a graça. Vamos ver se sai agora em maio desse ano. Tem edição comemorativa. Me chama para eu ir lá no lançamento pegar um autógrafo contigo. Eu tenho teus livros, mas nenhum autografado. Eu vou pegar um autografado com você. Beleza? Tá combinado. Muito obrigado. Marcelão, obrigado, agora, viu? Foi um prazer. E agora, Alexandre, aqui no Olá Curiosos, nós vamos chamar o Silvio Alexandre, que fala desse universo fantástico aqui no programa. Vamos lá, Silvio Alexandre, brigadão. Valeu. Universo fantástico. Muitos amigos curiosos têm perguntado qual a diferença entre sequência, prequel, remake, reboot, spin-off e crossover. Na cultura pop, esses termos são usados em filmes, séries, quadrinhos, entre outros. Sequência é uma continuação direta. A sequência expande ou leva adiante uma história original, do mesmo universo e com os mesmos personagens. É a forma mais frequente de construir uma franquia. Como exemplos temos De Volta para o Futuro e O Poderoso Chefão. Prequel é quando são contados os acontecimentos anteriores ao original. O foco é contar os eventos que aconteceram antes da narrativa original. Isso fica muito claro em O Hobbit, uma prequel de O Senhor dos Anéis, que conta as aventuras de Bilbo Bolseiro antes dele entregar o anel com poderes extraordinários. E de Star Trek Enterprise, da série Star Trek Clássica, que mostra, entre outras coisas, como foi criada a Federação Unida de Planetas. Remake é uma releitura da história original, com o mesmo enredo e personagens, mas com algumas alterações. Ele pode ser acrescido de novos elementos, como personagens, enredo, gênero, temas, mas sem fugir da essência da obra base. No remake, 7 Homens e um Destino, os samurais do épico Os Sete Samurais são substituídos por pistoleiros do Velho Oeste americano. Reboot é a reformulação de uma história que já existia. Ele altera a obra anterior, é um novo começo que toma outro rumo e muitas vezes uma conclusão diferente do original. Na franquia do Homem-Aranha, temos 3 versões diferentes. O original com Tobey Maguire, o primeiro reboot com Andrew Garfield e o segundo com Tom Holland. Spin-off é uma obra derivada, uma ramificação de um produto principal.
sai de uma história e expande o universo retratado. Pode ser um personagem secundário ou um lugar, mas precisa ter conexão e elementos da obra original. A saga Animais Fantásticos amplia o mundo bruxo de Harry Potter. Crossover. Ele combina a popularidade de várias marcas em uma obra. É quando dois ou mais personagens de universos diferentes se encontram. Eles interagem entre si em um mesmo ambiente. Um dos primeiros foi Frankenstein encontra o lobisomem, de 1943. Um crossover curioso é o encontro de Zorro com os Três Mosqueteiros, em uma versão italiana com Gordon Scott, um dos Tarzans de Hollywood. Informou Silvio Alexandre, achando que essas explicações são meio simplistas, mas que por enquanto servem para começarmos a entender esses termos. Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos! E olha, finalmente o Silvio Alexandre esclareceu todas as nossas dúvidas. Algumas eu tinha ouvido falar, né? Spin-off, ok. Tem muita gente que não sabia, e aí ele resolveu ajudar. E quando ele falou aquele prequel, eu falei, meu, o que é prequel? Prequel. Aí eu falei, não, Silvio, nos ajuda, por favor. E se você não teve tempo de memorizar todos, né? Porque o quadro é mais rápido, dá para acompanhar depois, que esse vídeo vai ficar para sempre aqui no nosso canal. Então você pode acompanhar depois, fala, não, vou assistir só de novo o quadro do Silvio Alexandre, que é para memorizar o que é sequência, o que é spin-off, o que é crossover, né? Então, nós publicamos separadamente também os quadros. Se você entrar no canal do YouTube, você vai ver ali em cima, aqui em cima, playlists, né? Playlists. Clicando no botão playlist, está tudo dividido por assuntos. Então tem todos os Guilherme Domenichelli, tem todos os Silvio Alexandre, todos os Ward Marx, estão todos ali. Você pode maratonar um colunista de cada vez, né? Ou falar assim, não, eu queria muito assistir tal assunto, que eu lembro de uma vez ele falou, não precisa assistir o programa inteiro, você vai direto no assunto que interessa. Então, é uma dica bacana. E agora o nosso caçador de fake news, o Gilmar Lopes, tem uma história que podia ser, aí tem história com o Gilmar Lopes. Vamos lá, mas não é. É o verdadeiro ou farsa? Verdadeiro ou farsa? A notícia sobre essa descoberta arqueológica apareceu há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente preocupada e curiosa. De acordo com o texto acompanhado de algumas fotos, um frasco, um pote de 2.000 anos de idade, teria sido encontrado lá na China em escavações e em seu interior teria um líquido misterioso. Algumas pessoas comentaram nessas publicações dizendo que, por favor, não abra esse pote, deve ter alguma maldição aí dentro. Mas afinal, qual será o segredo por trás desse pote, hein? O que será que tem dentro aí? Que líquido misterioso é esse? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Bom, a notícia de que chineses teriam encontrado um frasco bem antigo, de mais de 2.000 anos de idade, com um líquido misterioso dentro, é verdadeiro, mas não tem nada de amaldiçoado nisso. Inclusive, esse líquido encontrado não é tão misterioso assim. Em maio de 2020, arqueólogos chineses encontraram em escavações esse pote aí em forma de cisne, com um líquido dentro. Depois de ser levado esse líquido para estudo e para exames, foi descoberto que se trata de um licor, de um tipo de vinho medicinal, e que ele só não evaporou por causa do frasco aí, que tem uma forma de cisne. O pescoço longo e curvado para baixo impediu que esse líquido evaporasse em todos esses séculos. Juntamente com esse pote foram desenterrados uma bacia e um capacete de bronze e também uma espada de ferro e jade. Então, amiguinhos curiosos, essa história dizendo que arqueólogos chineses teriam encontrado aí um pote com um líquido misterioso dentro é verdadeiro, mas o líquido que tem lá dentro não é tão misterioso assim, já que exames acabaram identificando que se trata de um licor, um tipo de álcool medicinal usado na época. Ah, não tem nada de amaldiçoado nisso não. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com.
Muito legal o recado do Gilmar. E, olha, já estão na metade do programa. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar também o programa, avisar os amigos. É muito importante. Pode parecer que é bobagem, né? Falar, não, alguém vai fazer por mim isso aí. Já estou vendo o programa, está muito bom. Mas não é assim que funciona, gente. Para nós crescermos, para o programa aparecer mais, né, o YouTube ele analisa o engajamento, quanto tempo você fica assistindo, você está interagindo com o programa, então você está dando o seu like, você fica bastante tempo, você comenta. Quanto mais isso acontecer, eu falo, opa, esse programa está agradando quem o conhece, então eu vou chamar mais gente. É importante fazer isso para o nosso canal crescer, né? É importante você ir lá no Instagram e seguir a nossa página, o Facebook, o TikTok, se você gosta do TikTok, fazer buscas no Guia dos Curiosos, por que não? Não, vou dar uma navegada no Guia dos Curiosos para ver isso aí. Né? Um assunto que você gosta, você procura. Aí falou, opa, está faltando uma curiosidade aqui, vou sugerir. Isso é importante. Esse relacionamento, porque hoje as redes sociais funcionam desse jeito. Se você, estou assistindo ali, tá, hoje eu vejo, hoje eu não vejo, aí o canal vai sumindo, não aparece para ninguém e a gente some. Então é importante o seu like, o seu comentário, o seu engajamento. E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Dessa vez a gente vai para um lugar diferente, hein? A paradisíaca República das Maldivas, no Oceano Índico. Paradisíaca já vai automaticamente, quando você escreve Maldivas, já vem o paradisíaca junto, né? É uma definição maravilhosa daquele lugar. Então, a paradisíaca República das Maldivas, no Oceano Índico, acaba de ganhar mais um restaurante submerso. Sim, isso virou moda por lá, graças às águas cristalinas. Eu não falei que o lugar é paradisíaco? O novo H2O funciona no Resort You and Me by Cocoon, inaugurado há 1 ano. O restaurante aquário, é uma bela definição, com lugar para 26 pessoas, tem no comando o chefe italiano Andrea Berton, como conta a jornalista brasileira Fernanda Massarotto, nossa amiga, curiosa também. A Fernanda conta que alguns dos pratos icônicos, como arroz com camarão, ou ravioli com alho, óleo e pimenta, já conhecidos pelo público que frequenta os restaurantes de Andrea em Milão, estarão no cardápio também em Maldivas. Agora, atenção para o preço, gente. Essa lindeza toda tem um preço. No almoço, o menu degustação do H2O, com 5 pratos, custa $180 por pessoa. Eu nem vou converter para o real para você não ficar com indigestão. Então, $180 por pessoa. No jantar, aí são 7 pratos, é o menu degustação, o preço sobe para $250. E como eu falei, o H2O não é o primeiro, ele é o mais novo. Há outros 2 restaurantes submersos em Maldivas. O Ita pertence ao hotel Conrad Hilton Maldives Rangali Island. A entrada fica num deck e os clientes descem por uma escada em formato caracol. Esse é menorzinho, são 12 lugares. O mais curioso do Ita é que os hóspedes mais abastados, né, os endinheirados, podem reservar o restaurante, tirar as mesas e transformar o lugar numa suíte submersa, passar a noite dormindo ali. E o maior restaurante subaquático, né, submerso do mundo, também fica em Maldivas e fica dentro do resort de luxo Hura Wali. É o 5.8 Undersea Restaurant. E por que esse nome 5.8? Né? O nome vem da profundidade em que o restaurante se encontra, 5,8 metros abaixo da superfície, do nível do mar. Ele foi inaugurado em 2016 e tem uma estrutura que pesa 400 toneladas e tem 90 metros quadrados. Olha só. Então, uma dica aí, quando você ganhar na Mega Sena, passar lá uns dias em Maldivas e aí descendo para jantar. Se é para esnobar, vai jantar mesmo num restaurante submerso. Agora, não pensa que é fácil reservar, não. Tem que reservar com muito tempo de antecedência. Então, planeje muito bem.
a sua viagem. E já que a gente está falando de comida aqui, esse é um assunto também do professor Vard Marques no Aí Tem História de hoje. Aí tem história. Olá, curiosos. Manhã de sabadão. Muitos dos ouvintes estão preparando um braseiro, um churrasco, e entre as carnes desse churrasco certamente vamos encontrar algumas linguiças, às vezes de mais de um tipo, às vezes até vegetarianas. Tá estranhando? Vem comigo que aí tem história. Península Ibérica, 1492. Portugal já tinha livrado seu território da dominação muçulmana, agora é a vez da Espanha. Depois de séculos de dominação islâmica, era melhor garantir e afastar qualquer outra influência não cristã. Bom, pior para os judeus. Começaram a interrogá-los, mesmo os convertidos. Era a Inquisição espanhola. Quem não fosse radicalmente cristão podia acabar queimado vivo. Os que puderam fugiram para Portugal. Só que a vida em Portugal não era tão mais fácil assim. Judeus eram informalmente perseguidos, se não pelo Estado, pelo povão. Você conhece as palavras judiaria e judiação? Pois era a invasão do bairro judeu, a judiaria, para atacar cruelmente os que viviam lá, numa verdadeira judiação. Essa é a origem das palavras. Então, ser judeu não era muito divertido, mesmo em Portugal. E quando a Inquisição e as suas fogueiras chegaram também em Portugal, era melhor dar um jeito de enganar os furiosos cristãos. Bom, um dos meios mais fáceis de descobrir quem era judeu era saber quem não comia carne de porco. Bastava observar quem, por exemplo, não comesse linguiça. E aí entra a nossa heroína, a alheira. Já ouviu falar? Alheira. Isso aconteceu mais precisamente em Mirandela, região de Trás-os-Montes. Os europeus precisavam conservar carnes, a Europa toda. Precisavam conservar carnes para aguentar invernos e tempos de fome. Um dos jeitos era preparar as carnes temperadas com embutidos, ou como enchidos, como se diz em Portugal. Toda a Europa faz isso, principalmente com carne de porco temperada, na forma de salsichas, linguiças, mortadelas, salames. A carne de porco é a mais usada porque é a que está mais à mão. Os bovinos e a caça são para os nobres. As aves estão dentro de casa, mesmo no inverno. Então, porco é o ideal. Atenção agora. Aí é que vem o pulo do gato. Ninguém vai examinar o interior de uma linguiça para saber que carne tem ali dentro. Só pode ser carne de porco, certo? Por isso, os judeus começaram a fazer enchidos, linguiças, com um combinado de carne de frango, pão, colorau, para dar uma cor, temperos e etc. E principalmente pimentas e muito alho para dar gosto. Isso dava um excelente sabor, seja essa linguiça fresca ou defumada. Essa é a alheira, alheira, que salvou inúmeras vidas e hoje é considerada uma das 7 maravilhas da cozinha portuguesa. A princípio em Mirandela, onde ainda é a grande especialidade. Mas depois em todo o país, em todo Portugal, se fazem alheiras, com todos os tipos de carnes. Deliciosamente. Graças a Deus. Quer entender o que acontece? Saiba que meus cursos de História da Arte, Comunicação Interpessoal podem te ajudar. Quer uma orientação para programar a sua vida? Faça uma consulta com tarô e orientação, tanto para empresas quanto para pessoas. Entre em contato e siga minha página no Instagram, @vardmarques.com.
Começa com W, termina com X, Vard Marx. É isso. Já deu água na boca aqui também, né? O restaurante Submerso, Alheira, olha só. E vamos começar as homenagens aos 80 anos do rei Roberto Carlos. Já tem uma entrevista daqui a pouquinho com um lado totalmente curioso do rei, que é o lado futebolístico. Roberto Carlos gosta de futebol ou não? É torcedor de algum time? Já escreveu música sobre futebol? Daqui a pouco, né? Assim, sempre o lado curioso aqui no nosso programa. Mas antes, nós convocamos o professor Dionísio para contar para a gente, aí que está a surpresa. O que quer dizer, ele é o Roberto Carlos, é o rei da Jovem Guarda, mas de onde surgiu a expressão Jovem Guarda? É o que a gente vai aprender agora. Palavra nua e crua. Vou dar uma palavrinha sobre a Jovem Guarda, mas só sobre as duas palavras, Iuvis e Guarda. O resto é o Marcelo que sabe. O Marcelo Duarte é nosso murubixaba. Eu adoro os livros de curiosidades dele, são confiáveis e até pode soar estranho para outros, porque nós jogamos confetes aqui antes do Carnaval, que já não houve o ano passado, não houve este ano, e não sabemos se haverá o ano que vem, não é? Então, mas eu quero dizer que só vou falar sobre isso. Então, a palavra Iuvis, nesses 60 anos da Jovem Guarda, suas figuras referenciais estão chegando aos 80 ou passando pelos 80, claro. Eles começaram esse movimento quando tinham cerca de 20 anos. E tudo passa, não é? Então, jovem veio de Iuvis, que é de uma raiz europeia, indo-europeia remota, cujo étimo I-E-U, eu, que deu a palavra young no inglês, quer dizer aquele que tem força, a força própria da pessoa que já cresceu, não é mais infante e também não envelheceu, não é senex, uma condição acima de 50 anos para ser, por exemplo, senador, para participar do Senado. Não, o jovem dele se espera que ele faça isso, que ele ajude, o étimo de ajudar, aiudare, adjutorium no latim, adjudare, é também este étimo de Iuvis. É aquele que pode ajudar porque ele tem força, ele está no esplendor da força e ele pode ajudar, ele pode fazer as coisas. Quando chegar a senectude de senex, ele fará outras coisas, mas não essas. E guarda veio do germânico vardon, que deu o verbo guardare, deu vardare e depois deu guardare. E essa jovem guarda recebeu esse nome porque essa designação, porque os publicitários tinham lido uma frase do Lenin que dizia: olha, não podemos mais confiar na velha guarda, agora nós temos que confiar na jovem guarda. Então eles tomaram uma expressão de sentido de luta, inclusive até militar, ideológico, e trouxeram para designar este novo movimento musical que derivava do rock, que tinha sido um grande sucesso nos anos 50, ainda era no Brasil, porque todas as modas chegam no Brasil tardiamente, e a lei da moda é: aquilo que está na moda está também saindo de moda. Esta é a lei da moda. O fato é que a Jovem Guarda durou até quando o seu representante principal, a referência solar desses três, Erasmo, Vanderleia e Roberto Carlos, então a referência solar desses três, o Roberto Carlos, saiu daquela programação e foi fazer sua carreira solo. E não participou mais daqueles movimentos. Esta palavra guarda quer dizer proteger, cuidar. Por isso se diz: a mãe pediu a guarda do filho, o pai pediu a guarda do filho, tem o guarda da esquina. Guardar é cuidar, proteger. Muito obrigado e até de repente. E o que eu não disse aqui é só perguntar para o Marcelo, que ele sabe. Eu também pergunto muito, saibam vocês. Muito obrigado e até de repente.
Professor Dionísio é muito gentil sempre, mas na verdade eu é que consulto os livros dele. E, aliás, o mais legal de todos, e são todos muito legais, são todos referência, acabou de ganhar uma nova edição. Vou mostrar a capa da nova edição de Onde Vêm as Palavras, do professor Dionísio da Silva. E que livraço, gente! São 1.194 páginas com explicações aí sobre a origem de... Olha, se não tem todas as palavras aí, está perto. Esse, sim, é uma referência para quem é curioso. Acabou de sair, está quentinho, já está em pré-venda da Editora Almedina. Vale a pena conferir. O meu está para chegar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui o livro. Já está em pré-venda, lançamento espetacular. Então fica a recomendação para todos os fãs do professor Dionísio, que esse é aquele leitura obrigatória, tem que estar na estante o tempo todo. Para quem gosta de entender a origem das palavras, e cada aula que ele nos dá aqui, está aí de onde vêm as palavras do professor Dionísio. Muito, muito obrigado por estar sempre com a gente aqui, professor. Muito obrigado pela gentileza. Mas, na verdade, eu pergunto muito mais do que ele me pergunta, pode ter certeza. E vamos lá, não esqueça do seu like, hein? Eu acabei de receber uma mensagem aqui do Antônio Mir pelo WhatsApp, que eu esqueci de dar os parabéns para o professor Vard Marques, que fez aniversário na quinta-feira. Desculpa, o Antônio Mir é o nosso... Ele fica lembrando dos aniversários. Então, professor Vard Marques, parabéns, muitas felicidades. O Antônio Mir escreveu aqui que você carregou a rainha da Inglaterra no colo. Não deve ser verdade. Mas parabéns. E olha, aí tem história, hein? Esse é um cara que dá para dizer, aí tem história. Parabéns, muitas felicidades. Vou colocar, já que está falando aí tem história, um outro videozinho, estava no TikTok, que no dia 14, agora já nem lembro que dia da semana foi, quarta-feira, né? Dia 14 foi o aniversário, né, a data em que aconteceu o naufrágio do Titanic. É uma história que passa ano, entra ano, a gente rememora, sempre tem alguma coisa nova para ver. E eu mostrei num videozinho no TikTok algumas réplicas de coisas do Titanic que eu tenho. Vamos rever? É um videozinho bem curtinho. Titanic, então o maior navio do mundo, deixou o porto de Southampton, na Inglaterra, na quarta-feira, 10 de abril de 1912. Em sua viagem inaugural, o destino era Nova York, nos Estados Unidos. Eram 2.225 pessoas a bordo desse gigantesco navio, que tinha cabines de primeira, segunda e terceira classes. Só que no domingo, 14 de abril, às 23 horas e 40 minutos, o Titanic se chocou contra um iceberg e começou a afundar. Essa aqui é uma réplica do telegrama que o comando do navio enviou pedindo socorro. O resgate só chegaria na manhã seguinte, 15 de abril. E a conta terminou em 713 pessoas salvas, 1.512 mortes. Descobriu-se que o navio não tinha botes suficientes para todos os passageiros. E eu comprei um pacotinho de réplicas de coisas do Titanic, olha. Eu tenho aqui, por exemplo, era um folheto da White Star Lines, mostrando que em pé, aqui, ó, o Titanic em pé, com seus 269 metros, era maior, 41 metros maior que o principal edifício de Nova York, naquela época, 1912. Só para ter uma dimensão do tamanho que era o Titanic. Tem também aqui um folhetinho, né, mostrando fotos, era um folheto também da White Star, com fotos do interior dos navios, que eram dois que eles se orgulhavam muito, né? O Titanic e o Olympic, que eram dois gigantes. Ó. E tem a história, que você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos, de qual foi a última canção tocada pela orquestra no Titanic, enquanto o navio afundava. Né? Segundo esse pacotinho de réplicas aqui, foi essa música, Plus près de toi, mon Dieu, né? Mais perto de você, meu Deus, teria sido a música tocada. Em inglês é esse nome, Near My God to Thee. Então essa é uma polêmica sobre quais foram as últimas músicas tocadas pela orquestra do Titanic. E a gente conta essa história
no site do Guia dos Curiosos também. E, já que eu vou mostrar as minhas réplicas, eu comprei reproduções do jornal The New York Times sobre a cobertura do naufrágio do Titanic. Né? Então, são jornais do dia 16 a 28 de abril de 1912. Então, ele começa com uma notinha pequenininha, até às vezes eu perco aqui onde está. Aqui, ó. Aqui a notinha da saída do Titanic no dia 10 de abril. É só essa notinha. Gente, é uma dificuldade fazer isso ao contrário. Aqui, ó, essa notinha desse tamanhinho, falando da saída do Titanic no dia 10 de abril do porto de Southampton, na Inglaterra. Então, saiu dia 10 de abril com destino a Nova York. E aí, no jornal do dia 15, chega a primeira notícia, que está aqui, a primeira notícia do naufrágio, né? Mas era basicamente um telegrama só, que é essa notícia aqui, né? Sem muitos detalhes. Isso no dia 15 de abril, o jornal já conseguiu publicar. E aí a cobertura começa para valer no dia 16 de abril, aqui com a manchete grande, a foto do Titanic saindo do porto, e já tem até aqui o comandante está aqui, e a primeira lista dos passageiros que foram salvos. Então, aqui tem uma primeira lista, foram 713 passageiros salvos, então começa a cobertura, e aí vai, né? Esse aqui é o jornal do dia 18, depois. Bom, e aí segue, era só para mostrar essa curiosidade da réplica, né? De como foi essa cobertura, tá? Olá, curiosos, essa era a ideia. E olha, outro que gosta de história aqui no programa, hein? Tem muitos, mas esse adora também. Na quinta-feira passada, no programa Quem Te Viu, Quem TV, olha, de verdade, é um programaço, gente. O Magalhães Júnior fez um apanhado de comerciais que tiveram desenhos animados, feitos com desenhos animados. Então tem muita coisa bacana. Turma da Bardal, lembra disso? Nossa, que programa que foi. Ele lembrou da Gotinha Esso, daqueles mais famosos, né? Bom, eu vou ficar contando, fica o convite para você assistir o programa, e agora nós vamos só rodar um pedacinho de um deles. Vamos lá. Teve um caso em que uma agência preferiu partir de um personagem já conhecido, né? Foi o caso da campanha dos produtos Sika, no início ali dos anos 1960, em que foram utilizados personagens criados pelo Maurício de Souza, principalmente a Mônica. Esses personagens do Maurício, inicialmente, eles tinham sido criados somente para tiras de jornal e revista em quadrinho, né? E foi o Guy Lebrun que fez a animação dos primeiros desenhos animados com os personagens do Maurício de Souza para a Sika. Um deles, me parece que é o primeiro, tinha a Mônica e o elefante Jotalhão como protagonistas. A voz do Jotalhão era feita pelo ator, eu trabalhei com ele na Praça é Nossa, o Murilo de Amorim Correia. Murilo de Amorim Correia. E a Mônica ficou com a voz foi colocada por uma atriz chamada Magali, mas ninguém que eu entrevistei, telefonei, sabe o sobrenome. Então, fica o Jotalhão, Murilo de Amorim Correia, e a Mônica, a voz da atriz chamada Magali. Mônica, você tem mesmo certeza que devo ir? Claro, mamãe pediu o elefante da Sika. Sim, Mônica, mas... Deixa de conversa, vai entrando. Mãe, já trouxe o elefante. Ótimo, ponha na panela. Na panela, vamos. Sobe. Pronto, mãe. Elefante, conta por que é que você está chorando. Porque sua mãe não gosta de mim. Elefante, mamãe gosta de você. Mas o que ela quer é extrato de tomate elefante. Por acaso você serve para
não, Mônica. É o extrato de tomate elefante da Sica. Elefante, eu também adoro você. Então tá aí, esse é só um exemplo do que está te esperando no programa do Magalhães Júnior. E já que ele falou de comerciais, né, vamos continuar nesse assunto. Vamos falar com o nosso especialista em jingles, em campanhas publicitárias, o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. E olha, esse sabe agradar também o apresentador. Adivinha, né? Vai falar de comida. Vamos ver. Clube do Jingle. Picadinho é um prato tipicamente brasileiro. Inspirado nessa receita, Luiz Orquestra resolveu criar um jingle para vender creme de leite Nestlé. Veja que coisa interessante. Quando você acrescenta creme de leite à carne, aos ingredientes do picadinho, ele fica parecendo muito mais um estrogonofe do que um picadinho. Mas, de qualquer forma, a intenção valia. E para reforçar ainda mais esse caráter brasileiro, além do ritmo de chorinho, a cantora procurou reproduzir o estilo vocal de Carmen Miranda e deixou o jingle com uma cara assim meio vintage, mas ao mesmo tempo que tinha tudo a ver com o que estava sendo apresentado. Principalmente porque esse jingle é de uma campanha da década de 80. Vamos assistir. Eu vou fazer um picadinho incrementado, rapidinho, temperado, todo mundo vai gostar. Refogadinho assim, caprichadinho assim, o picadinho vai ficar mais do que bom. Porque eu coloco nesse molho comportado aquele toque caprichado, creme de leite Nestlé. É elogio aqui, é elogio ali, toda a família vai comer e repetir. Creme de leite Nestlé, creme de leite Nestlé, o picadinho todo mundo vai querer. E o Olá Curiosos de hoje presta uma homenagem, como eu já contei aqui, aos 80 anos do rei Roberto Carlos. E nós vamos conversar com um fã, que é também nosso ombudsman oficial do programa, o Sérgio Miranda Paz, que, como vocês podem observar, quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, é fã do rei Roberto Carlos. E por isso, como fã, e fã também de futebol, ele escreveu um artigo muito legal, com curiosidades sobre o rei Roberto Carlos e o futebol. E esse artigo foi publicado na página do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, do Museu do Futebol. Não escreveu sozinho, não, né, Sérgio? Teve uma equipe fazendo esse texto, não é isso? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Olá, curiosos. Sim, eu tive a colaboração do Ademir Takara, que é o bibliotecário e o responsável ali pelo gerenciamento do Centro de Referência do Museu do Futebol, e pelo colega amigo Gustavo Long de Carvalho, que é um pesquisador, jornalista e pesquisador do futebol. Bom, hoje a gente vai falar do lado futebolístico, não é do lateral Roberto Carlos, é do cantor e compositor Roberto Carlos, sim. Tem muito pai e mãe que deram o nome de Roberto Carlos aos filhos, que viraram jogador de futebol por causa dele, né? Mas o nome mais sensacional, mais curioso, é de um ex-zagueiro do Vasco, que era o Odivan, que tem uma história maravilhosa, né, por trás desse nome, né, Sérgio? É verdade. Odivan é um nome bem comum. Eu acho que eu não conheço, eu acho que não existe outro Odivan. E por que ver esse nome? O nome dele se soletra O-D-V-A-N, Odivan. Ele foi, como você disse, zagueiro do Vasco da Gama, lá nos anos 70, teve uma passagem rápida pela seleção, defendeu muitos clubes, era chamado de zagueiro-zagueiro. Agora, por que esse nome? A mãe dele era muito fã do Roberto Carlos, em particular de uma música chamada O Divã. Por que esse nome? Porque nessa música o Roberto Carlos se imagina conversando com um psicólogo, fazendo uma análise, recordando da sua infância, dos seus traumas, dos seus momentos difíceis. Então ele se imagina deitado em um divã
fazendo esse relato. A mãe do Roberto, do jogador, gostou tanto da canção que, quando teve o filho, deu o nome para ele de Otvan, em homenagem à música. É realmente Roberto, bastante curioso. Eu acredito que nenhum outro jogador no mundo tenha um nome atribuído, né, a ele por causa de uma música. agora, Roberto Carlos no futebol tem esse que a gente conhece e tem outros ou não? É esse? Olha, esse sem dúvida foi o mais famoso. Já passaram alguns outros Roberto Carlos menos famosos. Se ele nasceu depois de 65, provavelmente é por causa do cantor. O Roberto Carlos, que a gente conhece, sim, ele o pai dele, ele era um agricultor, gostava muito do Roberto Carlos, do cantor, e deu para o filho esse nome, e depois o filho seguiu carreira no futebol. Eles já tiveram um encontro, enfim. Assumidamente o nome do lateral é devido ao rei. E, afinal de contas, o Roberto Carlos gosta de futebol? Bom, eu tenho lá minhas dúvidas, Marcelo. Ele na infância, ele é nascido em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Na cidade dele havia 2 times, mas o Cachoeiro e Estrela do Norte. Isso, Estrela do Norte, obrigado. Mas vocês sabem, o futebol capixaba não tem muita expressão. E ele, nascido no começo dos anos 40, foi o auge da era do rádio. E as emissoras do Rio de Janeiro tinham muita penetração. O Cachoeiro fica no sul do estado, mas independente disso, as emissoras do Rio penetravam no Brasil inteiro. Acompanhava o futebol carioca. E, na época, o Flamengo era o time mais popular, seria tricampeão no início dos anos 40, tricampeão carioca. Então, muita gente em Cachoeiro devia torcer para o Flamengo, e o Roberto Carlos diz que até os 4 anos de idade ele era um torcedor do Flamengo. Com 4 anos não tinha muita noção, né, de futebol. Entre os 4 e os 8 anos, ele disse que passou a torcer para o Botafogo. Isso tudo eu estou tirando da biografia do professor Paulo César de Araújo, a tal biografia proibida, né, do rei, mas que tem riquíssima em detalhes, excepcional a biografia. Bom, então ele passou a torcer para o Botafogo. Eu acho, ele não diz isso, mas eu acho que foi por causa do Heleno de Freitas, que era a maior estrela do Botafogo, um jogador que se sobressaía não só dentro de campo, mas também fora dos gramados, porque ele era bonitão, galã, tinha uma vida intensa, social, e possivelmente por causa disso, o Roberto Carlos, já, né, pensando numa futura carreira, né, de fama, de sucesso, deve ter se interessado pelo Botafogo por causa do Heleno de Freitas. Agora, o time definitivo, a gente pega mesmo quando a gente tem lá pelos nossos 8, 9 anos, certo? E foi aí que o Roberto Carlos, diz ele, se transformou em vascaíno. Por quê? Porque o Vasco, realmente, no final dos anos 40, era grande time do Rio de Janeiro. Era chamado de o Expresso da Vitória, porque passava por cima dos seus adversários, né? E tinha realmente a base da seleção, que depois disputou a Copa de 50. Então, o Roberto Carlos, a partir daí, virou vascaíno e até hoje ele é vascaíno. Mas, voltando um pouquinho à sua pergunta, interesse pelo futebol. Como eu disse, o Espírito Santo, o Cachoeiro não era uma cidade lá muito envolvida com futebol, e há sempre aquele episódio, né, que ele procura não tocar muito nesse assunto, mas a gente sabe, aos 6 anos, ele teve um acidente que foi vitimado por um atropelamento por uma locomotiva que fez-lo perder uma parte da sua perna. Então, ele não pôde, como quase todos os meninos da idade dele, jogar bola na rua, embora ele procurasse compensar isso, tendo uma vida bastante social com os garotos da sua idade, e teve logo de cara o apego ao microfone, à voz. Então, é duvidoso, mas ele é brasileiro, né? E certamente em clima de Copa, nos grandes eventos esportivos, ele deve ter algum interesse. E porque eu estava achando que ele era palmeirense, então. Ele nunca torceu para o Palmeiras?
Bom, você não pode esquecer que quase toda a vida o Roberto Carlos passou no Rio de Janeiro. Mesmo lá em Cachoeira, ele tinha, como eu disse, essa influência do rádio, e depois, hoje, ele mora no Rio e morou no Rio quase toda a sua vida. Mas você tem razão. Teve um período da vida dele que ele morou em São Paulo. Ele veio para São Paulo em 65 para fazer o programa Jovem Guarda, né, que todo mundo ficou famoso, programa da juventude, do Iê, 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 e pela TV Record de São Paulo. E aqui ficou, o programa se estendeu até 68, mas nesse período ele conheceu uma moça, filha de uma família italiana, que o pai dela era fanático, torcedor palmeirense, e muito possivelmente por causa disso, e também pelo bom time que tinha o Palmeiras. Nos anos 60, bom, de 58 até 69, em 12 campeonatos paulistas disputados naquele período, o Santos ganhou 9 títulos. Era o Santos de Pelé, de Coutinho, de Toninho, de um monte de gente boa. E quem que impediu que o Santos ganhasse os 12? A Academia Palestrina, né? O Palmeiras, que conseguiu pegar 3 dos 12 títulos desse período, graças a um grande time, como eu disse, chamado de Academia. Então, isso também deve ter ajudado o Roberto Carlos a se interessar pelo Palmeiras. Mas eu ainda acho que a paixão pela Nice, né, a filha do italiano, com quem ele se casou, e é mãe de 2 dos seus filhos, que foi a grande responsável pela paixão palmeirense dele. E música de futebol? Ele fez alguma? Ele gravou alguma? Tem música falando da alegria que é ver futebol, da emoção? Tem isso na carreira do Roberto Carlos? Especificamente de futebol, não. Ele não é nenhum Jorge Ben ou Moraes Moreira, Chico Buarque, esse pessoal que realmente é ligado intensamente ao futebol. Mas ele se aproveitou do tema, nossa senhora, ele tem centenas de composições, principalmente com seu parceiro Erasmo, esse sim, um fanático por futebol. Posso abrir um parênteses? Claro. O Erasmo, quando eles se conheceram lá no Rio, o Erasmo, esse sim, era muito apaixonado pelo futebol. Inclusive, tentou ser jogador. Embora vascaíno, olha só que coincidência, acho que isso também reforçou o vascainismo do Roberto, mas o Erasmo era muito vascaíno. Ele gostava muito do Bellini, que era o zagueiro, capitão do Vasco, que foi capitão da seleção em 58, e ele era grande, forte, né? Ele jogava de zagueiro lá nas peladas. E ele chegou a fazer um teste, não no Vasco, mas no América. Por quê? Porque o América é do bairro da Tijuca, onde o Erasmo morava. Então, ali próximo, tal, o pessoal, né, tinha simpatia pelo América, que naquela época era o clube da simpatia de todo o carioca, e ele foi fazer um teste. Só que ele, muito convencidão, achou que podia entrar no meio de campo, e foi reprovado na peneira que o América promoveu. Ainda bem, porque já pensou se ele passa na peneira e se torna jogador? Ele podia muito bem nunca ter feito a parceria com o Roberto e ter feito todas essas músicas, né? A história poderia ser totalmente diferente. Aliás, muita gente que estava nessa peneira deve ter sido campeão em 60, o América foi campeão em 60. Quer dizer, ele poderia ter seguido uma carreira de atleta, mas duvido que fosse ser tão bem sucedida. Então, o Erasmo... Oi, fala. Não, voltando então para a pergunta, tem música de futebol? Então, o Erasmo, como parceiro do Roberto, tinha essa vontade fez mais músicas de futebol e gravou. Por exemplo, uma delas é uma música em homenagem ao Vasco, nosso Vasco campeão, quando o Vasco foi campeão da Libertadores no centenário, em 98. O Erasmo gravou, o Roberto não, mas a música está registrada no nome dos dois. Então, respondendo a sua pergunta, pelo menos uma música o Roberto fez em parceria com o Erasmo, que ele não gravou. Uma outra música que eu acho que também tem ligação com o futebol é o Verde e Amarelo. O Roberto faz uma apologia ao Brasil nessa música, mas espertamente ela foi lançada no final de 85, um pouquinho antes da Copa de 86 no México. E essa música, de certa forma,
foi uma trilha sonora da campanha brasileira no México. Infelizmente, o Brasil não foi campeão lá, né? Perdeu para a França do Platini. Então, essa música não teve a repercussão que teve, por exemplo, o 90 milhões em ação para frente Brasil, né? Que até hoje embala os jogos da seleção. Mas teria sido uma música assim ligada a futebol. Agora, tem uma outra que eu gosto muito, que é muito curiosa, logo no comecinho da carreira do Roberto. Como a gente falou, eu não acredito que ele fosse muito ligado em futebol. Mas ele ainda solteiro, fez uma música e gravou chamada Não é Papo Pra Mim, em que ele está dizendo que ele, às vezes, se envolve com uma garota e começa a gostar dela, mas aí, quando percebe que o assunto é casamento, ele muda de assunto. Casamento não é papo para mim. Eu falo até de futebol, mas não de casamento. Então, foi uma citação que ele fez no começo da carreira ao futebol, embora, como eu disse, eu não acredito que ele mudasse de assunto para futebol, não, porque eu duvido que, por exemplo, ele saiba a escalação atual. Bom, acho que nem o presidente do Vasco sabe a escalação atual do Vasco da Gama, mas acho que ele nunca soube, nem nos bons tempos do Vasco. Sérgio, o Pelé, que é outro rei brasileiro, né, que a gente fala, fez 80 anos recentemente. Agora o Roberto Carlos, o rei da música, né, o rei da Jovem Guarda, eles empatam em idade. Eles têm alguma história em comum, os nossos dois reis? Olha, Marcelo, eu acho que eles tiveram uma carreira bastante paralela, bastante próxima. Como você disse, eles têm a idade muito próxima, são menos de 6 meses de diferença, e tem algumas coincidências na sua vida. Por exemplo, as mães. As duas mães queriam muito que eles fossem médicos. E eles tinham desejo de ser, olha que coincidência, ambos pilotos de avião. Mas as mães queriam que eles fossem médicos. As duas eram muito católicas, ou são. A dona Celeste, aos seus 97 anos, a mãe do Pelé, ainda está por aí, firme. A dona Laura, a mãe do Roberto Carlos, também foi bastante longeva, viveu até os 96 anos. Então, tem essa coincidência das mães. Tem a coincidência deles terem nascido em estados que ficam próximos ao eixo, ao norte do eixo Rio-São Paulo, né? O Roberto, nascido no Espírito Santo, e o Pelé, em Minas Gerais. A coincidência do que aconteceu em 1950, que eu acho que os dois viveram episódios que foram decisivos para as suas vidas futuras. O Pelé conta que, quando o Brasil perdeu a final para o Uruguai na Copa de 50, ao ver o seu pai muito triste, ele teria dito para o pai: pai, não fica triste, um dia eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Ou seja, já lançando-se a si mesmo um desafio de ser jogador. E o Roberto, em 1950, foi levado pela dona Laura para uma estação de rádio lá em Cachoeiro, onde ele participou de um programa infantil e cantou nesse programa. E ganhou um pacote de balas como cachê. Foi o primeiro cachê que ele teve como artista na vida. E ele gostou muito. E ele teria dito para a mãe: mãe, eu gostei muito, foi um dia muito feliz. Ou seja, já deve ter plantado nele uma sementinha também para um dia seguir essa carreira. Em 56, os dois deixam as suas casas, deixam o seu lar, a sua família, e partem para os centros maiores em busca do sucesso. O Pelé foi levado pelo Valdemar de Brito para Santos para fazer testes, para ver se poderia ser aproveitado pelo time do Santos. E lá ficou. Apesar da dona Celeste se opor a isso, ela não queria de jeito nenhum. Né? Todo aqueles cuidados, menino de 15 anos, vai deixar minha casa sozinho se levar para Santos. E o Roberto, mais ou menos a mesma história. Ele deixa a família dele lá em Cachoeiro, no Espírito Santo, e vai morar perto do Rio, vai morar em Niterói, na casa de uma tia, para justamente poder ficar perto do Rio e poder conhecer as gravadoras e as rádios e tentar uma carreira na música. Então, até aí, você percebe que a vida deles é muito próxima, né? Corre meio paralelamente. A partir desse instante, a coisa fica um pouco diferente. O Pelé começa a ter uma vida em câmera acelerada.
e o Roberto Carlos em câmera lenta, porque ele demorou para fazer sucesso, para conseguir o seu primeiro disco. Agora, ambos também tiveram uma questão de sorte, que foi azar de outro. No caso do Pelé, o Pelé conseguiu ser titular do Santos, foi escalado para ser titular do Santos, porque o então titular da camisa 10, um jogador chamado Vasconcelos, quebrou a perna. E aí o técnico botou o Pelé, e nunca mais o Pelé foi para a reserva. Isso logo quando ele chegou, em 57. Já o Roberto Carlos, como eu disse, demorou, mas ele teve a sorte, ele já tinha gravado uns discos pela gravadora CBS, mas eram discos de samba, de bolero, até de bossa nova, imitando o João Gilberto, que passaram em branco, ninguém nem se tocou com esses discos, embora ele tivesse um perfil de música jovem. Acontece que o grande nome da música jovem na época era o cantor Sérgio Murilo. E o Sérgio Murilo teve uma discussão meio boba até com o diretor da CBS e foi demitido da CBS. E aí, no lugar do Sérgio Murilo, quem que nós vamos promover nesse segmento de música jovem? Aí o diretor deu uma nova chance para o jovem Roberto Carlos para ele gravar um disco aí só de música jovem. E foi aí que ele explodiu com a música Splish Splash, que foi o seu primeiro sucesso, e a coisa foi do jeito que a gente sabe. E ainda esse Sérgio Murilo ainda perdeu a chance de ser o apresentador do Jovem Guarda. Quando o Paulinho Machado de Carvalho precisou colocar alguém para apresentar um novo programa para a juventude no Canal 7, na TV Record, lá em 65, ele chegou a pensar no Sérgio Murilo. Mas, de novo, o Sérgio Murilo perdeu a vez e o Roberto Carlos acabou sendo o apresentador do Jovem Guarda, que deu um impulso definitivo na sua carreira, né? Olha, gente, isso é só o começo, porque o Sérgio, o Gustavo e o Ademir fizeram um artigo espetacular. Tudo que você puder imaginar de ligações do rei Roberto Carlos com o futebol, eles pensaram, lembraram e escreveram. Esse texto... ele vai ser publicado ainda na segunda-feira na página do Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Então, aguardem, vocês tiveram aqui o trailer. O texto sai na segunda-feira e vale a pena conferir esse trabalho sempre espetacular que o Sérgio faz, com o Ademir, o Gustavo, são todos pesquisadores do futebol e todos excelentes pesquisadores. Então, está aí a dica. Segunda-feira, essa homenagem ao Roberto Carlos, e a gente deu uma adiantada aqui, porque o Sérgio é da casa, ele é aqui de casa, sempre acompanhando os programas, e qualquer coisa que a gente faz errado, o Sérgio vem e puxa a orelha, viu, gente? É ele, o Sérgio. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero também ver, quem sabe aparece alguma coisa também no site, né, do Guia dos Curiosos, quem sabe aparece alguma coisa sobre esse evento, né? Vamos fazer. Se vier para o site, eu aviso no sábado que vem, para quem quiser acompanhar também. Sérgio, super obrigado. E agora você escolhe quem? Quem que você gostaria de ver no programa agora, hein? No programa Olá Curiosos? Olá Curiosos, Quem que vem agora? Pode escolher. Um colaborador? Bom, como a gente falou de Roberto Carlos, e o Roberto Carlos se projetou através do rádio, gostaria de ver o professor Marcelo Abud com o seu Hoje Pode. Que tal? Olha, tá por dentro. Hoje Pode, então, com Marcelo Abud aqui no programa. Obrigado, Sérgio. Um abração. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Hoje Pode, com Marcelo Abud. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. É assim que quem ouve o Sexoterapia é convidada ou convidado para acompanhar o podcast apresentado por Marina Bessa e pela especialista no assunto, Ana Canosa. O canal de áudio foi criado pelo portal feminino do UOL, Universa. Lançado em novembro de 2019, a primeira temporada contou com 8 episódios que buscam respostas para perguntas como: por que a gente faz sexo? Toda mulher é lésbica? Sexo casual é para todo mundo? Qual sua fantasia sexual? Atualmente, Sexoterapia está na 6ª temporada, que teve início em fevereiro deste ano.
Os episódios desta série atual debatem a sexualidade nas diferentes fases da vida. Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. O sexo vai além da troca de carinhos, do encontro entre dois corpos. O tesão engloba uma série de expectativas íntimas que muitas vezes não tem nada a ver com os nossos parceiros. Tem gente que transa para se sentir desejada, tem gente que transa para ter histórias para contar, tem gente que transa para ter filhos e tem até gente que transa só para ter prazer, olha só. E você? Transa por quê? Pra quê? Já parou para pensar nisso? Aqui a gente vai falar de sexo, sexualidade, relacionamento. Tudo baseado em fatos reais. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. Ao meu lado hoje, em todos os episódios do Sexoterapia, está Ana Canosa, psicóloga, sexóloga, sabe tudo de sexualidade humana e agora apresentadora de podcast. Oi, Ana. Tudo bem, Marina? Olá a todos os ouvintes. Estou super feliz aqui para poder compartilhar tantos temas. Novos episódios são colocados no ar toda sexta-feira. Neles, Ana Canosa divide com a ouvinte ou ouvinte sua experiência como sexóloga clínica e conversa com Marina Bessa, que é editora do Universa, sobre sexo e relacionamento, de forma descontraída, sem tabus nem julgamentos. O Sexoterapia está disponível nas principais plataformas de áudio e também no site do portal Universa. E se você quiser outras dicas de podcasts, pode acompanhar toda semana aqui no Olá Curiosos ou então no blog Peças Raras. Um grande abraço e até a próxima! E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Olha, sempre estourando o tempo agora, que beleza. Nós vamos terminar com música. É o momento da nossa banda Beck e os Tiozão. E nós vamos terminar com uma música que é um pouco fora de época, né? O nome da música Foi no mês de dezembro. E a gente está em abril ainda. Mas daqui a pouco está dezembro aí, vai passar tão depressa. Então a música Foi no mês de dezembro, da trilha sonora da animação Anastácia, lançada pela Fox em 1997. Olha, tem uma curiosidade aqui bem legal. A trilha sonora foi orquestrada por David Newman, filho de Alfred Newman, que compôs a trilha do filme Anastácia em 1956. Aí o filme, e o pai fez o filme e o filho a animação. Foi no mês de dezembro, foi a primeira música escrita por Linz Ahrens e Stephen Flaherty. Os dois concorreram ao Oscar de melhor canção original com Journey to the Past, do mesmo filme. No Brasil, essa música ganhou o nome de Viagem ao Passado. A animação, e aí tem história, a animação é baseada numa lenda que conta que a princesa Anastácia Romanov, a quarta filha do czar Nicolau II da Rússia, teria escapado do assassinato da sua família por soldados bolcheviques em 1918. Mataram a família toda e uma lenda diz que ela foi a única sobrevivente, lenda nunca confirmada. E foi no mês de dezembro, com a banda Beck e os Tiozão, encerra o programa de hoje. Eu vou agradecer de novo o seu like, o seu comentário, a sua paciência aqui em me aguentar, os seus comentários sempre carinhosos com a gente, a sua divulgação, essencial para o crescimento do canal. Agradecer a todos que colaboram com a gente também para conseguir colocar esse programa aí na sua tela, na sua plataforma de áudio, todo sábado aqui. O canal está bem bacana, gente, vale a pena conhecer os outros programas, o Tô Lendo na terça-feira, o Quem Te Viu, Quem TV, e dá uma navegada no canal do YouTube também, na nossa página, são quase 700 vídeos publicados, é muita coisa bacana. Então, muito obrigado, vamos terminar o programa de hoje com Foi no mês de dezembro. Tchau, gente. Playback.